Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero agradecer o pastor André por ter me dado a oportunidade de participar do culto de hoje. Essa semana orei muito ao Senhor que colocasse no meu coração o que eu deveria falar da palavra. E Deus colocou no meu coração o livro de Filipenses, onde que fala como é importante o nosso dia a dia de oração, como é importante a gente confiar no Senhor, como é importante nós fazer as nossas súplicas, como é importante nos alegrar com tudo o que acontece na nossa vida e principalmente não andar ansiosos. Então, irmãos, eu vou ler a palavra 4, do 4 ao 7, que fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus em vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça e paz de Deus, que excede todo entendimento e guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é muito importante nós termos a nossa vida em oração, porque é só pela graça do Senhor mesmo. Por mais que às vezes tenhamos pensamentos negativos ou que achamos que nada vai dar certo, nós temos sempre que confiar no Senhor, nós temos sempre que estar suplicando ao Senhor pela graça dele e nos alegrar, tanto na tristeza como na felicidade. Eu quero fazer uma oração para agradecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, no dia de hoje, Pai, para te louvar, Senhor, para te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, pela tua grandiosidade conosco, Pai. Visita cada irmão, Senhor, que está assistindo esse culto, Senhor. Visita cada casa, cada família, Senhor. Se faça presente, Senhor, em cada vida, Senhor. E obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor faz por nós todos os dias, Senhor. Obrigado pelo alimento, pela nossa vida, Senhor, pela nossa saúde, Pai. E obrigado, Senhor, principalmente, Pai, pela tua graça, Senhor, porque a tua graça nos basta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Silêncio do
fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso dele. Será dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso dele. Preciso dele. Preciso dele. Preciso dele.
paz, meus queridos. Agora é a hora do nosso aniversariante. Como vocês viram no vídeo, nós temos dois aniversários de casamento, da Sandra Aguirre e do Roy, né? Estamos parabenizando eles, que eles fazem agora no domingo, o aniversário de casamento. E também o Paulo e a Rosana também estão fazendo aniversário de casamento agora nessa terça-feira. E nós gostaríamos de estar abençoando a vida de vocês. Semana passada foi a Josi e o Lázaro, eu e o André. Então, essa semana também continuam os aniversários de casamento. E também queria estar orando e agradecendo a Deus pela vida do David e da Eloá, que são da igreja batista, a britânica, né, a igreja inglesa. Parabenizando pelo nascimento da bebezinha Eloá. Nós ficamos muito contentes com a alegria deles, então eu gostaria de estar orando por vocês. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, da Sandra Aguirre, do Roy. Senhor, abençoa o casamento deles, abençoa, Senhor, os anos de vida juntos, Senhor Deus, e que o Senhor possa proporcionar muito mais, Senhor, dando sabedoria e entendimento, Senhor, a cada dia. Também, Senhor, para o Paulo e a Rosana, Senhor, abençoa essa família tão linda, tão amada, Senhor Deus. Nós desejamos toda sorte de bênção, Senhor, e do mesmo jeito, Senhor, que possa vir muitos anos com sabedoria e na Tua presença. Pai, também agradecemos pela vidinha da Alana, que chegou agora no dia 2, Pai, filha da Eloá e do David, da Igreja Batista Inglesa. Nós agradecemos a Deus pela vidinha dela e parabenizamos os pais, os avós, pastor Garran e a Kati. Que o Senhor abençoe e guarde, no nome de Jesus. Amém. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar
Paz do Senhor, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, nesse tempo em que nós estamos em isolamento e não podemos estar na igreja. E dizer que muitas coisas têm acontecido. Apesar de nós estarmos em casa, muitas coisas têm acontecido nesses dias e a gente aguarda por novidades. Mas é interessante que na semana retrasada eu estava com a minha esposa e a gente tem feito os cultos. Eu tenho incentivado muitos irmãos a participarem dos cultos, não é? Graças a Deus muitos têm respondido e têm mandado seus vídeos. E, por incrível que pareça, duas pequeninas, duas criancinhas pediram para a mãe mandar um vídeo. Estão participando hoje do culto com a gente. Eu faço questão até de falar antes, por quê? Porque eu me enquadrei quando eu vi os vídeos das duas menininhas, porque as músicas são delas. Elas é que fizeram as músicas, uma declaração a Deus, uma declaração a Jesus. A coisa mais linda, eu lembrei da minha vida lá quando eu comecei a cantar, quando os meus pais incentivavam. E é tão lindo porque me lembrou aquela passagem da Bíblia que está em Mateus 19, quando os discípulos impedem que os pais, porque os pais estavam levando as crianças para que Jesus as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos impediram que elas fossem, porque ia tomar o tempo, talvez, de Jesus, do mestre, né? Ele está tão ocupado com tantas coisas. E aí Jesus, porém, disse, deixem os pequeninos, isso está em Mateus 19, 14, e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E eu olhei para essas crianças, eu tirei uma grande lição, eu tenho visto essas lições acontecendo o tempo todo. E para mim, eu me emocionei muito quando eu vi essas duas canções ali. Eu pude trabalhar e editar essas canções das pequeninas, não é? E eu queria agora que você ouvisse junto comigo estas duas preciosidades que estão participando também do nosso culto e que mandaram esses vídeos. Obrigado aí ao papai Juan, à mamãe Vanessa por ter mandado o vídeo, e que Deus os abençoe muitíssimo. E fiquem para vocês agora, não é, essa lição que me faz lembrar lá para trás, quando eu comecei na música, os incentivos que eu tive na minha vida. E você vai ver que isso tudo tem a ver também com a nossa mensagem hoje. Essa consciência tão linda, que é essa consciência de uma criança falando suas palavras de amor a Deus, coisa hoje que está sendo tão difícil. Você vê crianças entrando no caminho do Senhor, seguindo no caminho do Senhor, isso é um privilégio. Então fiquem com essas músicas e já voltamos em seguida. I love you, my Jesus. I love you, my Jesus, 'cause you are in me. You are in me. I love you, my Jesus. I love you, my Jesus, 'cause you are in me. 'Cause you are in me. You are in my heart, every step of the way. You are my Jesus, every single day. 'Cause you are in my heart, every step of the way. You are my Jesus, every single day. Every single day. I'm yours, Jesus. I'm yours, Jesus, every single day. Every single day. I'm yours, Jesus. I'm yours, Jesus, every single day. Every single day. 'Cause you are in my heart, every step of the way. You are my Jesus, every single day. Every single day. I love you, my Jesus, I love you, my Jesus. I love you, my Jesus, I love you, my Jesus. I love you, my Jesus, I love you, my Jesus. Yes, I do. The world is great with Jesus. The world is great with Jesus. You are in my mind, you are in my mind. Even when you're sleeping, you hear my heart beating
for you, for you, for you. I love Jesus, I love so much, I love Jesus, I love so much. I love Jesus, I love so much, I love Jesus, I love so much. The world is great with Jesus. The world is great with Jesus. You're in my mind, you're in my mind. Even when you're sleeping, you hear my heart beating for you, for you, for you. I love Jesus, I love so much, I love Jesus, I love so much. I love Jesus, I love so much, I love Jesus, I love so much. Our Father everlasting, the all-created one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious life, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos
que se levantam contra mim. Muitos são eles que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustenta. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes nos queixos meus inimigos e quebraste os dentes dos ímpios. Salvação pertence ao Senhor, e sobre o teu povo a tua bênção. Salvação pertence ao Senhor, e sobre o teu povo a tua bênção. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Muitos são eles que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, ó Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustenta.
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Paz Link Church, paz a todos aqueles que estão assistindo o nosso culto online, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou passando para falar sobre um projeto que nós temos já faz muitos anos na nossa igreja, que se chama Parceiros da Bíblia. Esse projeto ele consiste na leitura diária da Palavra de Deus. E para que isso ocorra de uma maneira que seja possível realmente da gente concluir, e mais do que isso, concluir entendendo o que leu, a gente resolveu dividir a Bíblia em módulos. E esses módulos nos permitem que a gente leia apenas um capítulo da Bíblia por dia. Vê bem, um capítulo. Por quê? Se a gente põe aquela pressa, né? Não, nós temos que terminar logo em um ano a leitura da Bíblia, a gente já começa a ler naquela correria toda, acho que são uns 3 capítulos por dia. Quando vê, a gente só está escaneando, não está assimilando nada do que está lendo. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo realmente é que a gente leia e assimile a Palavra de Deus. Então esses módulos, eles nos permitem essa maneira de ler a Bíblia. Nós estamos finalizamos hoje, o primeiro módulo, que foi o Pentateuco. E a partir de amanhã, dia 5/7, nós vamos estar iniciando um outro módulo, que dessa vez será os livros poéticos da Bíblia. Então hoje eu estou aqui para convidar você para participar com a gente. Vem caminhar com a gente, vem fazer parte dessa jornada. Veja bem, não é algo difícil de fazer. Para que a gente possa fazer isso de uma maneira correta, nós precisamos de alguns itens, alguns poucos itens. A gente precisa, claro, orar a Deus, pedir a inspiração do Espírito Santo para que a gente assimile, entenda aquilo que está lendo. E outro fator importante, a gente precisa ter compromisso. A gente precisa falar, não, eu vou fazer e fazer. Não é separar tempo, no fim do dia eu leio. Não vai rolar, assim não rola. A gente separa tempo para as coisas de Deus, a gente não dá sobra para ele não. Então assim, o meu convite é esse, vem participar com a gente. Nós vamos ler apenas um capítulo por dia, só um mesmo, tá? E eu vou mandar todos os dias uma pequena devocional para cada irmão, para ajudar a entender aquilo que foi lido. E veja bem, não se preocupe, eu não vou criar aquele grupo que fica todo mundo, oi, bom dia, não é todo mundo que gosta disso, eu particularmente não gosto. Não, então eu mando a devocional pequenininha para cada irmão, de maneira individual. E assim, quando a gente termina a conclusão da leitura de um módulo, a Link Church, ela confere um certificado de leitura bíblica sobre aquela parte que o irmão está lendo, que o irmão leu, né? Então assim, fica o meu convite, vem fazer parte, vem caminhar com a gente nessa palavra tão linda que o Senhor nos deu. Eu sempre falo, a palavra de Deus é uma carta que o próprio Deus escreveu para cada um de nós e mandou. Então ela merece ser lida, né? Vem, irmão, vem fazer parte com a gente. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, com o pastor. Mas eu realmente gostaria de ter você fazendo parte desse novo módulo do Parceiros da Bíblia, que são os livros poéticos. Espero cada um de vocês. Beijo e bom culto. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
Paz, Link Church. Que alegria poder participar do seu culto. Eu que fico aqui assistindo as fotos, torcendo, orando pela vida de vocês, pela continuidade dessa igreja que amo. E hoje, atendendo o pedido do meu amado pastor André Grossi, estou aqui para desejar a vocês todas as bênçãos de Deus neste tempo difícil, nessa pandemia. Desejar para vocês a fé, o consolo do Espírito e que Ele continue sustentando-os. E que Ele sempre seja aquele entronizado no nosso pensamento. Aquele Deus que vai diante da gente. Aquele Deus que vai à frente. Aquele Deus que prepara os caminhos, endireita os caminhos tortos e nos abençoe. Então receba o meu amor e também essa música para o seu coração. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória, tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a tua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós. Tu que vais diante de mim, endireitando os caminhos tortos. Tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra os grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós, fluindo está o Espírito Santo entre nós, fluindo está o Espírito Santo em nós, em vocês, na sua casa, na sua família. Que assim seja. Entre nós. Receba meu beijo e meu amor. Amém, estamos de volta e depois dessa música lindíssima que nós ouvimos do pastor André Bira, saudade, obrigado pastor de ter atendido o nosso pedido de participar com a gente desse momento tão lindo. O pastor, ele pastoreia a igreja no Brasil, não é? O reverendo André Bira pastoreia lá em Perdizes, em São Paulo. Que Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe os irmãos da sua igreja, guarde a sua família, no nome de Jesus. Muito obrigado, é um prazer para nós ter o pastor conosco também. Bem, vamos seguir então na nossa palavra, na nossa pregação que nós temos feito, nesse período em que
Estamos isolados, estamos em casa e tentando extrair algumas lições, e hoje vamos extrair mais um pouco dessa viagem de Paulo. Estamos em Atos, no capítulo 28, eu gostaria que você abrisse de onde nós partimos da semana passada. Vamos ler até o versículo 6, como nós fizemos na semana passada, e continuar extraindo as lições daqui, e daqui damos continuidade para essa sequência, ok? Então você vai estar com a sua Bíblia aberta aí em Atos 28, no versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão de Paulo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente, preste atenção aí nesse versículo, certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, esse é um momento precioso que nós temos para aprender a Tua Palavra, extrair lições, como temos feito todos os sábados. Eu acredito que é muito importante para nós este momento, porque direcionamos toda a nossa atenção ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, eu venho pedir que use a minha vida mais uma vez, para que eu possa entregar a Sua mensagem clara, de uma forma simples, mas que seja bem entendida, Deus, e que nós possamos usar e utilizar dessa palavra viva e eficaz nos nossos dias, nos nossos momentos, nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias, em tudo que nós passamos. Deus, eu quero Te agradecer, eu quero Te pedir, Deus, fala com cada um dos meus irmãos que estão de trás desta tela, assistindo este culto. Obrigado por tudo aquilo que já aconteceu até aqui, pelas participações, pelos momentos que ficam marcados hoje nesse nosso dia, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Por isso eu Te entrego, Te agradeço. Seja bem-vindo, Senhor, em cada lar que nos escuta neste dia, Deus. E faz a Tua presença, faz o Teu Espírito Santo uma grande obra no coração e na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Bem, graças a Deus por essa palavra tão linda que nós temos estudado de Paulo. E a semana passada nós falamos sobre as atitudes que nos surpreendem. Falamos da questão da recepção desses homens ao ver aqueles náufragos chegando até a ilha. E vimos também a atitude com que eles trataram. Por isso que eu dei o título Atitudes que nos surpreendem. Porque eu trouxe muito a questão de falar sobre comportamento das pessoas, não é? A questão das atitudes e da mentalidade que normalmente as pessoas têm. Porém, qual é a atitude ou a mentalidade ou o comportamento que nós como cristãos devemos ter? E nós pudemos estudar isso e ver algumas coisas. Dei até no final um exemplo sobre Moody. É interessante porque eu gosto muito de ler sobre esses grandes homens de Deus. Se for estudar e ver, você vai ver grandes lições dos homens de Deus no passado que passaram por tantas dificuldades, e a gente extrai lições disso daí. E na vida de Moody, teve um dia em que ele estava, ele tinha um seminário, não é? E algumas pessoas, eu achei muito interessante essa história, algumas pessoas tinham se inscrito para estarem fazendo parte da escola, da onde Moody tinha, que era um tipo de um seminário para mulheres jovens. E então chegou um rapaz com duas mulheres na estação de trem. Lembra-se que naquela época não existia o transporte que a gente tem hoje, avião. Então eles chegavam muito por trem. E quando eles chegaram então nessa escola de Moody, essas pessoas elas estavam meio perdidas, não sabiam para onde ir.
e eles precisavam de ajuda para levar as bagagens. Então eles olharam e viram um homem com uma carroça e falaram, esse é um taxista, e foram até o homem e falaram, olha, a gente precisa. Ele falou, não, eu levo vocês até esse lugar sem problema nenhum. Só que a pessoa ficou quieta, e eles subiram na carroça e o homem chegou para ele, esse senhor que estava com as duas moças, as duas mulheres, falou, olha, eu queria primeiro então que você me levasse até o hotel, falando para o taxista, né, leve-me até o hotel, e no hotel, então depois eu decido o que eu vou fazer. Então esse homem foi, levou até esse rapaz até o hotel, esse homem até o hotel com as duas moças. Quando eles chegaram no hotel, então o homem agradeceu a ele, pegou o dinheiro e foi pagar, e o taxista falou, não precisa me pagar nada, e não cobrou absolutamente nada. E esse homem acaba ficando mais chocado ainda, que quando ele pergunta o nome, ó, muito obrigado, qual é o seu nome? Ele fala, eu sou Moody. Na verdade, o próprio Moody é que tinha ido lá esperar estas pessoas, e ele é que trouxe essas pessoas até o hotel, trabalhando como servo, sem falar, não, eu não sou taxista, eu não sou nada disso. Então nós vamos vendo no decorrer da nossa vida, que o nosso comportamento, em especial quando nós estamos dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus como servo, a gente olha para Jesus dizendo que era ele quem servia os que estavam à mesa. A gente vê na última ceia o coração de Jesus. Quem que é maior? Quem está sentado para receber a comida ou para aquele que está servindo? Óbvio que é aquele que está fazendo o pedido, que está sentado à mesa. E aqui nós vemos homens de Deus que servem. Paulo nessa história é um homem que está servindo. E é exatamente sobre isso que eu quero começar. Sobre hoje, falamos na semana passada sobre comportamento, falamos sobre atitudes, que é importante você pensar nisso. E sobre a consciência, sobre a atitude, comportamento e mentalidade. Agora eu quero falar sobre consciência. A consciência que Paulo tinha do serviço dele, do que ele tinha para fazer. É interessante uma frase que C.S. Lewis ele tem, que diz o seguinte, você não pode voltar atrás e mudar o começo, grande realidade, mas você pode começar onde está para mudar o quê? O final. Hoje nós vivemos um momento complicado no mundo, onde essa é uma grande realidade. Nós queremos entender qual é que vai ser o final deste vírus. Minha mãe sempre lá comenta comigo, você está trabalhando a questão de Atos, né? Nós começamos, se eu não me engano, em Atos 19 e já estamos em Atos 28. Passamos uma grande história. Se você tem acompanhado conosco desde o início aí desta epidemia, já nos primeiros cultos online eu tenho trabalhado, estamos indo para o 16º culto online, e você lembra do que nós temos trabalhado, e a minha mãe ela sempre fala isso para mim, ela sempre me lembra, você está falando de Paulo, você mostra, não é, esse momento que Paulo está vivendo, e ela fala, talvez, quem sabe, quando você acabar, enfim, acaba esse período ruim que a gente está vivendo e a gente pode voltar ao normal. Eu falei, mãe, eu acho que eu acabo antes, não é? Porque já estamos caminhando bem para o final. Mas o desejo fica no coração de que esse momento passe logo. Eu acredito que você aí no país que você está, alguns já estão mais liberados, mas a gente vê uma constante mudança, porém uma mudança lenta acontecendo. E aqui nós vemos nesse momento da história de Paulo, eles tinham chegado na ilha, estavam com a hipotermia, que é extrema por causa do frio da época que estavam no mar gelado, não é? E o que Paulo faz? Ele se prontifica, ele vai lá, pega os gravetos para manter a fogueira acesa. Eu não acredito que Paulo era a única pessoa que estava fazendo isso. 276 homens, mais os habitantes da ilha de Malta, que estão ali ajudando também. E Paulo ele se prontifica, porque isso, lembra que eu falei na semana passada, é a prontidão que estava no coração de Paulo. Ele aqui, Lucas está citando, vai ser o único que vai ser mordido pela cobra, que é o episódio que nós estamos falando hoje do que vai acontecer. Porém a consciência de Paulo, ele tinha do trabalho e do serviço dele. A atitude de Paulo indica no coração dele a prontidão de se disponibilizar a trazer o que? Nesse momento, provisão, cuidado, um conforto para o seu próximo, até para a sobrevivência deles, porque o calor era o que iria ajudar a reverter a hipotermia deles, o frio que aqueles homens estavam passando, porque Lucas ele comenta isso. Então mostra o que? Zelo, mostra cuidado, mostra carinho,
mostra preocupação, disponibilidade e um serviço também para a obra, porque Paulo é um homem que está pensando nas vidas. Pessoas assim não precisam ser mandadas, pois antes dos gravetos estarem queimando, o coração já está queimando. Antes dos gravetos serem colocados para aquecer o coração daquelas, aquecer o físico daquelas pessoas, em seu coração já está a chama do serviço, a chama de atender, de ajudar. E eu peço a Deus, muitas vezes na minha vida, que Deus continue colocando essa chama no meu coração, para quando não só eu me ajunto em comunidade, mas quando eu estou nestes tempos em que eu não posso estar junto ali na igreja, mas nós estarmos juntos nesse senso de momento que é todas 7 horas da noite no horário britânico, de estarmos juntos no nosso culto, que Deus coloca em mim para que eu possa trazer os meus gravetos. As pessoas mandam durante as semanas para mim as músicas e tudo que são como gravetos, que vão ajudar a aquecer o coração dos meus irmãos, que vão matar a saudade dos meus irmãos. E eu peço a Deus que Ele também aqueça todo o tempo o meu coração, pois eu preciso muito de Deus para que eu não desista, para que eu não esmoreça, para que eu continue firme, para que, independente dos meus dias, eu possa estar com o meu olhar fixo em Deus, pois tem me feito muita falta, irmãos, eu não estar com vocês, eu não estar nessa comunhão dos meus irmãos, e de estar fisicamente, digo, isso me faz falta. Esse culto online está sendo muito bom, mas esse culto online, ele está sendo, vamos dizer assim, provisório, como culto, não dizer que a gente não grave os nossos cultos para pôr na internet, e quem quiser assistir pode ser abençoado, mas eu digo essa necessidade que a gente tem do ajuntamento dos santos. Vamos para 113 dias, eu estava fazendo a minha conta, hoje 113 dias estamos fazendo, sem culto, sem estarmos podendo estar uns com os outros. E eu, como pastor, tenho buscado a direção em Deus, como é que eu posso não me isolar nesse momento, simplesmente transmitir a palavra para meus irmãos. Mas eu tenho buscado de como envolver toda a igreja, para que a igreja participe nesse momento. E hoje vimos através das canções das pequeninas que se moveram para fazer isso. Nós vemos as canções do Gabriel, que lindo, das meninas, da Gigi, vemos da Bela, vemos a canção da Ariana, vemos da Beca, vemos de todos que estão participando, do Marcos, de todos os irmãos que estão participando, do grupo de louvor, dos irmãos que mandam de todos os lugares música para nós estarmos juntos, nos aquecendo e podermos ver uns aos outros. Isso é uma consciência cristã, porque nós poderíamos muito bem falar, não vamos nem nos importar com isso, porque é pela internet, eu quero me reunir. Mas não, a gente tem a consciência de que esse é um momento necessário para fazermos isso, e Paulo, ele sabia disso. E eu me lembro do Salmo 84, quando o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Desejo deles irem participar das festas em Jerusalém, de estar no templo servindo a Deus. Esse é um desejo que a gente tem hoje, mas a gente não pode estar. Então precisamos fazer desse momento uma consciência de que tudo aquilo que você faz, você abençoa os seus irmãos. Agora, nos reunimos o dia que for possível para nós estarmos de volta. Consciência, segunda coisa, Paulo, consciência de sua missão. Paulo era um homem experiente. Eu não sei se você sabe, mas você imagina quantas cartas Paulo já tinha escrito até esse momento? Que na história a gente tem, nos estudos a gente tem, os estudiosos passam. Você tem mais ou menos a ideia quantas cartas nesse período em que ele está em Malta ainda, indo para Roma, para sua prisão em Roma? Nas curiosidades aqui, Paulo ele na verdade escreveu 13 cartas, aquelas que estão na nossa Bíblia, que são dadas como autoria de Paulo. Paulo, neste momento, como ele era um homem inexperiente, a gente não está falando de uma pessoa inexperiente, Paulo já tinha escrito provavelmente 6 de suas 13 cartas. Então praticamente a metade das cartas já haviam sido escritas aqui, nas suas viagens, que são Gálatas,
1ª e 2ª Tessalonicenses, que é do período do ano 49 ao ano 58. Aqui nós estamos falando talvez de ano 59, que é onde está acontecendo o episódio da Ilha de Malta. Então é Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Então nós vemos esta beleza do que Paulo faz, do que ele escreve. Então, irmãos, eu olho para um homem experiente que no final da sua 3ª viagem, que teve tantas dificuldades, você lembra que ele foi preso, ele quase foi despedaçado por seus compatriotas, sai prisioneiro, pega uma tempestade, e após 14 dias de extrema situação difícil no mar, eles acabam conseguindo chegar em terra seca, são retirados, e são ali, então, chegam em terra seca, chegam juntos das pessoas que estão ali ajudando. Enfim, nós podemos dizer, oxa, conseguimos chegar em algum lugar, estamos em terra firme, estamos salvos. E aí vem aquilo, quando a gente chega em terra seca, que é o que hoje a gente olha, por exemplo, para essa questão do vírus, todo mundo almeja que acabe isso logo. Todos nós estamos, acho que a pergunta, uma das que a minha mãe sempre me faz, filho, você imagina quando isso vai acabar? Quando é que será que isso vai acabar? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem, e ela não funciona nem como pergunta, mas funciona como desejo no coração. E eu acredito que quando esse dia chegar, que nós voltarmos à normalidade, nós vamos falar exatamente como esses homens chegaram na terra seca, vão dizer, obrigado Deus, nós estamos a salvo, e agora vai correr tudo bem. Essa é a realidade, eu acredito que é até a resposta normal. Porém, veja nessa história que algo acontece interessante com Paulo, talvez na leitura você já sabe, não é? Quando ele, no intuito de ajudar, de fazer a coisa certa, e enfim, está em terra seca, na praia, salvo com as pessoas, ele estava ali ajudando, colocando gravetos no fogo, boa atitude de um servo de Deus, a consciência de um servo de Deus, fazendo a coisa certa, era para fazer isso, ajudar mesmo. Uma víbora ou uma serpente, fugindo do calor da madeira que Paulo pega, prende-se à sua mão, então ele acaba sendo mordido. Vê, a serpente está ali, provavelmente hibernando, porque está frio, se escondeu ali num graveto seco, está quieta no lugar dela, e Paulo vai pegar o graveto para fazer uma boa atitude. E essa cobra apenas faz a reação normal quando ele está colocando a madeira no calor, ela deve acordar ou alguma coisa assim, enrola na mão de Paulo e pica Paulo. E aí é que vem a questão. Para nós como seres humanos, de nós dizermos assim, que eu acredito que o que mais pode acontecer de ruim? Depois de tudo isso, Paulo, que você passou, o que mais pode acontecer de ruim? E agora, se isso acontecesse comigo e com você, qual que seria a sua reação? A minha, dependendo do dia em que eu estiver, eu sei a minha atitude natural, qual ela seria. E dependendo do dia que eu acordo, eu sei qual também seria a minha atitude de buscar uma ajuda extra em Deus para que eu possa conseguir suportar ou absorver o momento e a situação que eu estou passando, porque muitas das vezes essa é a nossa realidade. O problema é quando eu tento esconder isso, como se eu não tivesse problemas ou eu acordasse todos os dias bem. Aqui, Paulo, nós poderíamos dizer o que mais poderia de dar errado. Talvez essa seria a mentalidade de nossa, de que nós estamos olhando do lado de fora. E é comum hoje para nós, ou para a maioria, até dizer, sério, Deus, você nunca disse isso? Deus, por que isso está acontecendo? E como é que eu vou, às vezes, ouvir uma palavra, uma pregação e dizer, como é que eu vou ter paz numa situação dessa? Essas são as nossas indagações com Deus. Eu tenho orado, eu tenho servido a Deus, eu tenho feito a vontade de Deus. Aliás, Senhor, eu estou no centro da vontade de Deus. Como é que esse tipo de calamidade continua acontecendo comigo? E para muitas pessoas, irmãos, hoje a consciência ou a instrução que essas pessoas elas recebem no quesito que a gente diz de estar no centro da vontade de Deus, porque isso acabou até virando meio que um jargão, não é jargão, chavão, podemos dizer assim, algumas palavras eu até esqueço no português, mas Deus, a consciência que a gente tem de Deus é que
Poxa, se eu estou no centro da vontade de Deus, é ser bem-sucedido, é ser bem-sucedido financeiramente, ter empregado, ter carros, ter dinheiro. Para alguns líderes religiosos, que a gente está vendo muito agora, é a preocupação deles com o quê? Com dinheiro. Vamos esconder, vamos colocar isso debaixo do tapete? Não, é a grande realidade. Para muitos. Mas para a maioria dos homens de Deus, como por exemplo Paulo, aqui estava, o coração deles era em servir, era tentar minimizar o problema do tempo em que eles estavam vivendo. E mesmo neste tentar minimizar, a gente continua sendo suscetível aos momentos e às calamidades e às situações que nós vivemos. E a gente vê hoje, às vezes, muitas pessoas tentarem tirar proveito dessa situação e olhar como se eu estivesse no centro da vontade de Deus, que eu não deveria estar passando pelo que eu estou passando. A grande realidade é que muitas pessoas têm a sua visão como uma visão cristã, como aquela visão que eu me lembro há alguns anos atrás, da pastora Marli, da igreja que eu fui batizado, a igreja do Evangelho Quadrangular em São Paulo, na Vila Maria. Um tempo para mim preciosíssimo, não é? Que me deu muita instrução e base. E eu me lembro até hoje, olha como é importante esses momentos. Por que a gente fala das criancinhas, a gente fala do envolvimento? Porque esse é o momento, meus irmãos, que nós estamos vivendo, que a gente não vai esquecer nunca mais. Aquilo que realmente ficar marcado na nossa consciência, na nossa vida, da nossa mente, vai ficar marcado. E eu me lembro de uma cartolina. Ó, desculpa porque tá fazendo barulho do... Não precisa nem cortar, Neto. Deixa eu... A gente tá fazendo ao vivo, né? A gente fica assistindo as reportagens, as crianças entrando e tudo. Mas pode deixar, não precisa cortar não. Faz parte do nosso momento que a gente tá vivendo. Tá bem para ilustrar, né? Mas eu me lembro desse cartaz ou dessa cartolina da pastora Marli, que ela colocou várias coisas. Estava bem no fundo da igreja, num tipo de um quadro que a gente fixava as coisas lá, e tinha um homenzinho numa praia, falando, o quadro todo, a cartolina toda era sobre o trabalhar com Deus, o servir a Deus. A gente está falando aqui de consciência de servir a Deus, tentando extrair isso hoje dessa lição. E nisso tinha um homem entre dois coqueiros com uma rede, e ele deitava assim, e eu lembro que a pastora Marli colocou assim: eu quero trabalhar pro meu Senhor, que lembra uma música antiga, que talvez você lembra, da harpa cristã, que é trabalhar e orai, que é aquela: eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor, quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Aí vinha aquele refrão que a gente sempre cantava, esses corinhos da igreja: trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar e ocupados quero estar, sim, na vinha do Senhor. E aí a música seguia, no final fala assim: eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador, se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Aí vinha aquele coro maravilhoso: trabalhar e orar. E eu me lembro até hoje, nunca saiu, pastora Marli, nunca saiu da minha mente aquela lição. Porque esta é a razão com que muitos cristãos hoje têm da sua condição cristã. Mas quando nós nos deparamos com a realidade da vida, e quando nós nos deparamos com a realidade dos textos bíblicos, nós vamos ver que esta realidade da vida é aquela que Jesus nos disse em João 16:33, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E eu olho para Paulo, eu vejo isso. Eu olho para Paulo, eu vejo Paulo ali lembrando muitas coisas. E esse tipo, por exemplo, da mentalidade que a gente vê hoje no mundo, que não é uma mentalidade da consciência cristã, que nós devemos ter no nosso trabalho, na nossa vida, ou estar no centro da vontade de Deus, a mentalidade, pelo contrário, é uma mentalidade mais feita para quê? Para massagear o ego humano ou a alma das pessoas.
mas não condiz com a realidade da vida. É como se elas criassem uma second life, uma segunda vida dentro de um computador, é um avatar, na verdade, que essas pessoas acabam criando. Mas para Paulo aqui, a realidade da qual ele enfrentava diariamente, e que muitos servos de Deus hoje também continuam enfrentando. E talvez você, servo de Deus que está aí atrás, ouvindo o que eu estou falando, também sabe reconhecer isso e ver a dificuldade que tem sido nestes tempos de nós mantermos a nossa estrutura. Porque dependendo do caso, a corda está apertando, a situação está apertando. E muitos servos de Deus passam por isso. Por isto, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra. Nós precisamos orar, nós precisamos ouvir com o coração. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A Sandra Corona, ela falou hoje, lembrou vocês sobre o Parceiros da Bíblia. Por que a gente faz Projeto Escriba? Por que a gente incentiva a igreja na oração? A oração em família. A gente fala, por que a gente incentiva o projeto dos Parceiros da Bíblia para você ter um tempo de comunhão diária com Deus, estudar a palavra de Deus, versículo por versículo. Lembra do que ela falou? É ler para você ter o que? Instrução, para você saber que não é simplesmente você dar o restante, mas é você colocar o teu coração, porque isso é essencial para a nossa vida. Nós precisamos ter esta essência em Deus. Então Paulo, ele era um homem também consciente, porque Paulo, ele sabia que ele lidava com pessoas. Paulo, ele sabia que ele lidava com seres humanos. Continuando então no texto da mensagem que a gente está lendo, versículo 4, diz: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, agora vê, a cobra já agarrou, a cobra picou, agora viram a cobra na mão de Paulo e disseram uns aos outros: certamente o quê? Esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Por que eu coloquei Paulo sabia que lidava com pessoas? Porque Paulo já sabia das reações, lembra? Ele tinha saído de Jerusalém, depois vai lá para Cesareia, ele vê a reação das pessoas em todo o tempo, a mensagem, ou aquilo que ele pede, aquilo que ele fala. E aqui, Paulo, ele estava sendo preparado por Deus para enfrentar todo tipo de contato com as pessoas. Veja que Paulo não é mais, nesse momento, um jovenzinho. Mas ele já é um homem vivido, uma dureza de vida, é um homem mais velho, surrado pelas circunstâncias da vida, mas inteiro no seu ministério. E agora, tendo vivido tudo, passado pelo naufrágio, passado pelas perseguições e ainda tendo sido mordido pela cobra, vem agora um outro problema, que é aonde eu acredito que o veneno da cobra não era nem tão perigoso para Paulo quanto, infelizmente, às vezes é o veneno da língua das pessoas. Uma grande realidade que a gente acaba vivendo e enfrentando todo dia. No verso 4, quando ele diz assim que os habitantes começaram a olhar para ele com um olhar crítico e dizer assim: certamente esse homem é um assassino, pois ele, tendo escapado do mar, a justiça, eu não sei como é que está na tua Bíblia, se ela está com letra maiúscula ou justiça, mas aqui a palavra vem de quê do grego, o que quer significar uma sentença judicial. E para estes homens, nesse contexto aqui que a gente está falando de pessoas que elas tinham a crença em deuses pagãos. Para eles, no caso, quando se coloca a justiça no sentido com letra maiúscula, para eles é como se eles vissem um deus. Na verdade, eles tinham uma deusa, que era a deusa do mar, e que essa deusa, que ela fazia justiça, na verdade, com a questão de quem estava andando errado, quem era assassino. Então esses homens, eles simplesmente veem Paulo sendo punido por uma entidade, por deuses, porque Paulo, ele era um assassino, ele devia ter feito alguma coisa errada. E o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão julgando Paulo simplesmente pelas circunstâncias. Essa é a consciência que eles tinham na sua cultura, porque Paulo, ele havia escapado do mar furioso. O barco onde aqueles homens todos estavam foi despedaçado. E agora esses homens chegam em terra, chegam a salvo. Então eles devem ter olhado para Paulo: poxa, esses homens tiveram sorte,
foram poupados. Porém agora Paulo ele acaba em terra sendo mordido por quê? Por uma víbora, por uma cobra. E eles pensam assim, pô, esse homem era para ter sido morto no mar, não foi. Agora a justiça também quer pegar ele em terra. E aí ele é mordido pela cobra. Essa é uma coisa muito comum entre os seres humanos, que é essa questão, por exemplo, do julgamento. E eu me lembro de uma história bíblica, não é? A passagem de João 9, quando Jesus estava passando por uma cidade, Jerusalém ali, e ao passar ele viu que um cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: mestre, quem que pecou? Este homem e os seus pais, para que ele nascesse cego. E aí Jesus dá uma resposta que enquadra aqui nesse caso. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Guarda isso! Para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. Nós vemos depois nos versos seguintes que Jesus ele faz o quê? Ele mistura saliva no chão, ele faz um negócio de barro, põe no olho do cego, manda ele se lavar então e no tanque de Siloé. Quando ele volta, ele voltou vendo. Agora, o final aqui da situação ruim, por que estava acontecendo isso com Paulo? Simplesmente o que eles fazem é porque tem que ter um culpado, tem que ter um porquê, porque nós estamos passando isso, o porquê do porquê. E aqui permitam-me a comparação, entrando no que a gente está trabalhando, nós e muitas pessoas também temos esse tipo de atitude, de julgamento, e às vezes até dentro da igreja, irmãos, a gente desenvolve uma atitude de ficar julgando as pessoas. E isso parece com muita gente que eu conheci na minha vida toda dentro da igreja, em julgamento. E eu também muitas vezes já julguei as pessoas, e eu procuro hoje olhar com outros olhos. Porque as palavras que eu ouvi muito é estar sofrendo porque não está fazendo a vontade de Deus. Paulo não está sofrendo aqui porque ele não está fazendo a vontade de Deus. Paulo está passando uma situação difícil aqui porque ele está no centro da vontade de Deus. É óbvio que existem momentos que se pagam, plantou, você colhe por momentos errados, das situações tomadas. Mas a questão aqui não é saber quem está certo ou quem está errado. A questão aqui é achar uma solução para o problema. E Paulo ali ele está consciente que o que aqueles homens estão falando, eles estão numa simples expectativa. Agora o pior de tudo também, trazendo isso para os nossos dias, é quando as pessoas quando falam alguma coisa, isso é uma grande lição para nós, encontram do outro lado um coração que já não anda bem. Isso é o maior problema das pessoas que procuram aconselhamento. Quando encontra do outro lado um coração triste, pelas circunstâncias da vida que pode acontecer, desanimados. Acabam essas palavras funcionando como flechas que entram e causam estragos, causam traumas. E hoje nós vivemos num mundo onde a comunicação ela é muito rápida e fácil. E a desmotivação ou a simples confusão na vida de uma pessoa está num clicar de um botão ou no digitar de um telefone mobile. Ou de uma simples mensagem que acaba infelizmente encontrando um coração do outro lado que não estava bem. E ao invés dessas pessoas transformarem-se em um combustível, uma ajuda para outra pessoa, acabam colocando mais combustível, não é? Na fogueira no sentido errado. Começam a trazer algo ruim e ao invés de, por exemplo, nós como cristãos estarmos na consciência do amor e transmitir uma mensagem de bênção. Agora, que tipo de combustível nós temos colocado na nossa vida? Qual é a nossa consciência? O que nós temos feito? Essa lição que a gente tira hoje. Eu me lembro de uma situação, há uns anos atrás em Portugal, um pastor me procurou, muito meu amigo, passando uma situação muito difícil na família. E eu olho assim, uma família de Deus, e a gente se pergunta, Deus, por que está acontecendo isso na vida dessas pessoas? E o que nos resta é abraçar e orar. E esse pastor um dia ele me procurou, ele falou, André, eu não sei mais o que eu faço. Ele tinha um dos filhos dele, o mais novo, ele estava passando por vários problemas, questão de escola, estava muito difícil a situação, ele não estava conseguindo lidar com tudo aquilo. Ele falou, olha, eu tenho feito várias tentativas com meu filho, eu não sei o que eu posso
mais fazer por ele. Mas eu queria tentar uma última coisa, pastor André. Você não me ajuda a dar aula para o meu filho de música? E vamos ver se vale a pena, faço pelo menos um investimento no começo, vamos ver como é. E eu falei, olha, claro, vamos tentar. Vamos entrar junto na mesma mentalidade em oração. E outra, eu dou aula para ele, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, incentivar talentos, fazer as coisas. E eu me lembro que eu comecei a dar aula para aquele menino. Na primeira aula eu já notei o interesse do menino. E eu fui procurando trabalhar com ele, incentivá-lo. E aquele menino, que era um jovem na época, ele já se empolgou, vamos comprar o violão. Já fui com eles, o pai dele autorizou, fomos na loja, compramos um bom violão para ele. E voltamos e começamos a treinar, ele começou a tocar no louvor, ele começou a treinar com a gente. E aquele menino deu um up na vida dele, ele mudou a vida dele, ele mudou aquele perfil e ele começou a tocar, a se empenhar. E hoje é um tremendo do músico, toca milhões de vezes melhor que eu. E eu olho assim, eu falo, Deus, obrigado, Senhor, por ter tido a oportunidade de colocar ou incentivar colocando gravetos, um combustível certo, para aquecer e não jogar um balde de água fria. Ou colocar o combustível errado, a maneira errada, fazer a coisa errada para a vida das pessoas. Então o próprio Jesus, ele nos ensina isso. Em Lucas 6,36 diz, sejam misericordiosos uns para com os outros, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E na sequência do versículo 37 do Lucas 6, ele diz, não julguem, e o quê? E vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e vocês serão perdoados. Um segredo que eu uso muito para mim, meus irmãos, quando eu vou falar com alguém, eu ponho um filtro entre a minha pessoa e a outra pessoa, eu. E eu olho na minha idade, na época que eu estava, nos meus erros cometidos, em quem eu era, ou naquilo que eu estou me transformando, eu consigo colocar na frente. E aquilo me preserva de olhar para outra pessoa, às vezes com um olhar totalmente errado, mas olhar com um olhar de amor em Cristo Jesus e olhar a condição que eu estava, a condição que Deus me trouxe e de olhar de tudo que aconteceu na minha vida. Então, nos meus aconselhamentos também há uma outra situação que eu vejo que às vezes não é a gente falar mal de outra pessoa, a gente julgar outra pessoa, porque a questão aqui que está acontecendo com Paulo é que Paulo precisava de socorro, não de julgamento. Mas a gente vê ali o povo meio que esperando alguma coisa, porque fazia parte da cultura deles, eles conheciam a cobra que havia picado Paulo. Eles com certeza sabiam o que acontecia, porque vai falar que eles estavam esperando Paulo inchar e morrer. Eles sabiam que tipo de cobra que tinha mordido e sabiam que Paulo ia acabar morrendo. Mas as atitudes vou jogar a culpa, esse homem é culpado, ele fez alguma coisa errada, ele é um criminoso. E algumas pessoas não falam isso de outra, elas conseguem falar de si mesmo. Há muitas pessoas que a gente ela já tem essa pré-configuração nela, nas suas mentes. Pastor André, eu estou passando por um momento muito difícil, eu acho que eu fiz alguma coisa errada para Deus. Ou eu acho que eu estou recebendo um castigo de Deus. E aí acabam, infelizmente, julgando essa questão, essas condições. E é nesse momento, meus irmãos, de crise mundial, que nós estamos tendo um tempo precioso para parar e pensar em algumas coisas que valem a pena a gente parar para pensar. Nós podemos colocar gravetos para aquecer e ajudar de várias formas a vida dos outros. Nós podemos ser mais sensíveis naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, pois é um sofrimento a nível mundial, tanto para grandes ou para pequenos. O vírus atacou a raça humana em vários aspectos, não somente através do contágio e de uma deficiência pulmonar. Esse vírus, ele está atacando a todos, está tornando todos esse mundo, quando eu já tenho falado, como esses homens aqui, tornou eles como sobreviventes. Nós estamos hoje sobrevivendo e aguardando a intervenção de Deus, porque nós podemos contar com o nosso Deus. E que as circunstâncias, muitas vezes não querem dizer absolutamente nada sobre certo e errado, e nem devem ser usados como instrumentos de medida ou de barômetro que mede a pressão atmosférica. Não se esqueça de Jó, por exemplo, que estava passando uma situação e os amigos, ao invés de confortá-los, o acusavam. E Deus, no final, dá uma grande lição ali, que Jó, para abençoar, para que nada acontecesse de mal com aqueles amigos, Jó acaba orando por eles. Então é importante. Este homem, ele é cego, por que ele é cego? Porque essa pergunta a gente faz de diferentes formas. Mas, meus irmãos, não é por pecado, mas é para a glória de Deus.
pois ele, esse homem cego, era um instrumento de Deus. E Paulo aqui também é um instrumento de Deus. E o que está acontecendo com Paulo? Paulo tem plena consciência disso. De que ele está no centro da vontade de Deus. E nós precisamos então hoje colocar no nosso coração que precisamos mudar muitas coisas, avaliar melhor, porque todos nós estamos passando por esse momento difícil. Todos nós na humanidade estamos juntos nesse momento complicado. E precisamos juntar as nossas forças, aquecermos uns aos outros em Deus. E é exatamente onde eu quero terminar hoje essa palavra, para nós podermos continuar com a reação de Paulo agora na próxima semana. E eu acredito que extraímos muitas lições interessantes daqui desse texto hoje. E eu queria terminar hoje diferente, cantando, aliás, não diferente, igual, cantando uma canção. Porém, essa canção que eu vou cantar hoje, você vai entender, porque eu gravei ela já com antecedência. Essa canção que eu irei cantar hoje, ela é uma canção um pouco mais rápida, mas a mensagem, presta atenção na mensagem, porque essa mensagem foi uma mensagem que falou muito comigo nos meus dias, e inclusive você vai entender por quê, o porquê dessa canção, no que eu vou falar agora. Que possa te fazer parar e pensar no Deus que você tem, na consciência do Deus que você serve, porque Deus está no controle de todas as coisas. Vou cantar para vocês uma canção que há um tempo atrás eu fiz. Eu acredito, acho que em inglês é a minha primeira canção que eu fiz em um daqueles dias que a gente tem aquele tempo gostoso com Deus, que a gente fala com Deus, e eu me lembro bem desse dia, onde eu tentava, nas minhas lutas diárias, encontrar sempre um solo firme, um solo forte em Deus, e começou a me vir em meu pensamento todas as palavras que eu ouvia sobre Deus, o que Ele é, o que Ele representa, que Ele é o nosso chão firme, o nosso solid ground, Ele é tipo a nossa firm foundation, Ele é a nossa cornerstone, Ele é rock of ages, não é? E nós conhecemos isso já desde pequenininho. A gente ouve falar de Deus, falar do Senhor por várias vezes, tudo que Ele representa para nós, nossa salvação, nosso tudo. Ele é a nossa casa, aqui a gente põe a confiança. Então é o que essa canção ela significa, e eu vou tentar cantar ela aqui para vocês, e eu vou estar colocando a tradução da letra para aqueles que não sabem o inglês, e você pode acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá. Every step I take, every move I make, everywhere I go, there is no better place. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Use me there, Lord, through your Holy Spirit. My life is in the Father's hand. Come and mold me, Lord. Come and take control. You are my solid ground. You are my firm foundation. You are the cornerstone, the rock of ages. You are my everything, the old salvation. Where I build my house, when I trust my life, you are eternity. Oh, every step I take, every move I make, everywhere I go, there is no better place. Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. Use me there, Lord, through your Holy Spirit. My life is in the Father's hand. Come and mold me, Lord. Come and take control. You are my solid ground. You are my firm foundation. You are the cornerstone, the rock of ages. You are my everything.
the storm beats against my life, I will stand firmly. My house is built on Jesus Christ. When the rain comes down, when the storm beats against my life, I will stand firmly. My house is built in Jesus Christ. You are my solid ground. You are my firm foundation. You are the cornerstone, the rock of ages. You are my everything, the only salvation. Where I build my house, when I trust my life, you are eternity. Yes, Lord. When I build my house, when I trust my life, you are eternity. Where I build my house, when I trust my life, you are eternity. Amém. Depois dessa canção, eu creio que você possa ter parado para refletir o quanto Deus ele representa na nossa vida, quanta coisa Deus é para nós. Solo firme, a pedra angular, não é? A nossa pedra de esquina, Ele é o nosso chão forte, o chão firme onde a gente pode pisar. Ele é tudo para nós. Deus é o nosso everything, não é? Então Ele representa tantas coisas. E, meus irmãos, eu quero orar com vocês e pedir a Deus que Deus venha abençoar as vossas vidas. E falar, continue firme, continue com seus olhos firmados em Deus. Continue com o seu coração e a consciência de como um cristão deve ter. Se tem erros na sua vida, falhas na sua vida, grande oportunidade nós vivemos para, enquanto estivermos vivos, para mudarmos a nossa vida. Deus intervém em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então eu quero fazer essa oração por você, pelos seus momentos, e abençoar a sua vida juntos como comunidade, como os irmãos. Querido Deus, eu quero agradecer pela sua soberania e o quão amazing, o quão maravilhoso o Senhor é para nós, Deus. E sabemos que como pessoas vivemos em um mundo tão complicado, Senhor. Em um mundo que talvez agora viva uma segunda onda da doença, tão cedo ainda do que estavam esperando. Talvez esperavam, por exemplo, para a Europa no inverno, nos Estados Unidos para o inverno, e agora de novo está acontecendo uma onda. Não se deu tempo nem de se recuperar da primeira, vem uma segunda onda. Deus, faz a sua intervenção nesse momento ser sentida no mundo todo. Usa a nossa vida de alguma forma, Deus, para a vida dos irmãos que perto de nós estão, através da internet, através, Senhor, das nossas atividades, os irmãos que têm os seus empregos e precisam de reaver. Deus, estamos abrindo hoje, Senhor, no Reino Unido, aqui o comércio, o restante do comércio, os restaurantes. Deus, protege, dá consciência também ao povo da forma como eles devem se comportar diante desse inimigo invisível. E nos faz, como cristãos, termos consciência daquilo que nós devemos ser. Nós estamos estudando em Paulo e tentando entrar nessa história e ver um comportamento de um homem de Deus, e que Lucas faz questão em Atos ali de narrar com tanta preciosidade de detalhes, para que nós possamos extrair lições de que lidamos com pessoas e que as reações das pessoas às vezes não condiz até com a nossa crença ou a forma que a gente pensa. Como estes homens aqui não pensavam da mesma forma que Paulo pensava, mas estavam tendo as atitudes que eram correspondentes à cultura daqueles homens. Por isso eu te peço, Deus, que as lições que nós estamos aprendendo aqui também sejam lições que nós venhamos a aprender, porque esses homens terão uma grande lição agora na resposta de Paulo, e o que vai acontecer nós vamos ver que foi para a glória de Deus. Por isso eu te peço, Deus, o que está acontecendo hoje aqui conosco, Deus, no mundo, que seja, Deus, para que muitos mais vidas, um acordar, seja um chamado de Deus para que aquele que está dormindo acorde, para aquele que confia no seu braço forte acorde e comece a colocar o seu coração em Deus. Deus, desperta aqueles que dormem, Senhor.
E ajuda-nos, Deus, a enfrentar esse momento. Ajuda os governos a enfrentarem. Os governos que estiverem caminhando de uma forma errada. Deus, intervém. Através da nossa oração, ajuda, Senhor. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso pedido. E que nós possamos, Deus, servir a Ti com a consciência digna de um servo. Que aprende as lições que ouve. Aprende as lições que pratica. Aprende as lições que vêm na vida em todo o tempo. Que nós possamos extrair, Deus, da Sua palavra, algo que produza vida em nós e que nos leve a ser uma verdadeira igreja. Uma igreja melhor, cristãos melhores, pais, filhos melhores, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todas as empresas, as pessoas. Deus, traz, Senhor, em cada lugar uma luz que brilhe, um filho teu que brilhe, um filho teu que tenha essa consciência e esse comportamento que mude, Deus, a situação, apesar de nós vivemos um momento em que as picadas e os venenos são colocados, mas nós nos mantemos firmes, confiando em Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu queria, antes de encerrar, dar apenas um update para os nossos irmãos aqui da igreja e até aqueles que nos assistem também, que nós vamos continuar com os nossos cultos online, dessa forma, desse formato que nós estamos fazendo. Semana falei com o diaconato da igreja. Recebemos, enfim, essa semana um comunicado oficial do governo britânico através das igrejas batistas, não é? Esperávamos isto. E foi nos passado a documentação, inclusive no próprio cabeçalho da Igreja Batista. Eles pedem para não ter pressa para reabrir. São muitas regras, muitas regras. Nós vivemos num país, especialmente aqui na Inglaterra, um país que tem uma sequência de regras, uma metodologia de trabalho. Então foi passado para as igrejas, só para vocês terem uma ideia, quase praticamente 25 páginas a respeito de como a igreja deve se comportar, ou como deve ser a reabertura da igreja, que deveria ser no dia 4, hoje no dia 4, mas nós vimos que não é conveniente. Só nas primeiras páginas você já fala, é feito praticamente para que você que não tem a estrutura que eles querem ali, tantos funcionários para reabrir a igreja, e outra, ainda se torna muito perigoso. Estamos vivendo agora, a própria Batista fala, vamos avaliar, vamos ver como é que vão estar agora os momentos. Temos agora a cidade de Leicester aqui que entrou em lockdown novamente. Então ainda nós estamos vivendo um período que precisamos ter a cautela, temos que ser obedientes, seguir as regras que nos são impostas e zelar pelo povo. Então achamos melhor não por enquanto não abrirmos e olharmos como as coisas vão acontecendo, porque é praticamente impraticável o que está sendo pedido ali. Não seria uma reunião onde a gente iria para ter um tempo em comunhão, porque esse é o propósito da igreja, estarmos juntos orando, cantando, louvando a Deus, trocando palavras, abraços, e isso não é possível, nem de longe. Então é melhor, por enquanto, a gente manter da forma que a gente está fazendo e vamos absorvendo o momento. Esperamos para ver esse mês como é que correm as coisas e assim que for possível vamos passar as informações para os irmãos quando tivermos algo mais sólido, mais concreto e para a gente dar continuidade. Peço a compreensão dos irmãos, mas é um momento de muita cautela. Peço a ajuda dos irmãos nos cultos online, aqueles que têm ou quer dar uma palavra, falar alguma coisa, não é? Nossos irmãos estão ajudando. Eu tenho comunicado, então eu comunico. Se você pode, responda e mande, porque aí eu vou organizando todo o culto um pouquinho, os irmãos vão participando. E irmãos, muito obrigado. Obrigado pela fidelidade de vocês, por tudo que vocês têm feito. Continue orando pelo vosso pastor, continue orando por pastores. Talvez alguém que está nos assistindo tem outras igrejas, mas assistem os nossos cultos. Orem pelos seus pastores, orem pelos líderes da sua igreja, porque é muito necessário, é um momento muito complicado para os pastores, para as igrejas. Então precisamos dobrar os nossos joelhos, continuar firme, e semana que vem nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Então eu peço que você prepare, assim como você viu sendo anunciado durante o culto, prepare então o pão, prepare o suco da vide, para que nós possamos então ceiar juntos no próximo sábado, como temos feito nos últimos meses. Aqui vamos para mais uma semana, esperando, não é, aqui em Londres, uma semana nova para todos nós, em que reabrem os restaurantes, o espaço aéreo para alguns países. Então aguardemos, vamos ver como é que as coisas correm, mas por enquanto
é assim que vamos continuar dentro dessa segurança e seguindo as orientações da própria instituição batista aqui de Londres, tá bom? Deus abençoe você, guarde a sua vida, a sua casa, morrendo de saudade dos meus irmãos aqui da nossa Link Church, os irmãos que a gente tem sempre contato, são 113 dias separados, e isso começa a pesar a conta, em especial porque estávamos acostumados a cantar e estar sempre juntos, mas Deus tem cuidado de nós. Vamos encerrar. Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Guarda os nossos afazeres, as nossas vidas, em todos os lugares aonde a gente estiver, Deus. Cada um dos meus irmãos tem seus projetos e sonhos, e o Senhor os conhece muito bem. E todos nós, Senhor, queremos fazer e estar no centro da Tua vontade. Por isso nos ajuda. E que nós possamos também ter consciência da nossa responsabilidade dentro desse reino celeste, dentro desse reino que abençoa tantas vidas e que leva à eternidade. Muito obrigado, Senhor. Guarda cada um nas Tuas poderosas mãos, Senhor. Guarda, Senhor, e cobre cada vida, do mais pequenino ao mais velho. No nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, com a tua vida, com a tua família. No nome de Jesus, nos guarde em todo momento e que traga uma solução para esse tempo tão difícil que o mundo vive. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.